Governador, o senhor vem batendo na tecla de que as autoridades precisam dar uma resposta às demandas da sociedade. Como introduzir essa questão na ordem prática em Santa Catarina, no seu governo? Nós temos que continuar e reforçar o nosso trabalho. Na verdade é que a carga tributária brasileira é muito grande e a população sabe disso, e isso é muito bom que seja assim, mas ela não vê a qualidade e a eficiência no retorno dos serviços públicos. A Constituição de 88, ela criou uma nova estrutura pública, e esse gigante, para se alimentar, ele consumiu muita riqueza da sociedade. Burocracia. Então, burocracia e também consumo de recursos em atividades que não são atividades fins. Há muitos órgãos de controle, de fiscalização. O que nós precisamos fazer? Reforçar a nossa presença na saúde, né? E aí há uma necessidade de aperfeiçoar a gestão, né? Porque a falta de recursos é muito significativa. A questão da educação, né? Uma série de atitudes que nós tomamos e que está vindo resultado. A segurança pública, né? Mais tecnologia, mais efetivo, né? E também um outro problema que surgiu mais recentemente, de alguns anos para cá, que é a questão da mobilidade. Então tem que, com os recursos que a gente tem, fazer economia, fazer ele se multiplicar e estar mais presente no dia a dia da sociedade. E está conseguindo canalizar mais recursos para essas três áreas prioritárias, governador? Sim, nós temos um programa de investimentos que é o maior da história de Santa Catarina. São mais de 10 bilhões. Esses recursos eles estão indo para a rua, eles estão se transformando em investimentos importantes. Esta semana, por exemplo, a gente começou a duplicação da Antônio Raio, ali entre Brusque e Itajaí. Mesmo em Itajaí, semana que vem, a gente vai dar ordem de serviço para fazer um investimento muito grande no porto, para ele poder receber, o Porto de Itajaí Navegantes, poder receber navios de calado maior, que são os navios que hoje estão dominando no mercado. Nós estamos fazendo um reforço muito grande em energia elétrica, melhorando o nosso sistema. A gente está fazendo investimentos importantes para fazer, inclusive, atividade anticíclica, anticrise, quer dizer, fazendo com que investimentos que a gente tem na ordem de 10 bilhões, a gente acelere e, com isso, a gente não diminua a atividade econômica e não diminua o nível de emprego que nós alcançamos, que é um nível extraordinário. Pois é, governador, diante da crise nacional, Santa Catarina tem números positivos em vários setores, né? Aqui o que o senhor atribui esse bom momento, esses bons números do Estado? Ao nosso modelo, sabe, Fabiano, você veja, o setor do agronegócio hoje é um setor que está em expansão, por causa da questão de exportação. Nós temos uma presença muito grande, nós abrimos mercados, né? E isso foi muito favorável. Um setor que vem numa crise muito forte, o têxtil, por causa do produto chinês, o que aconteceu? Com o aumento do dólar e a mudança da política interna da China, nós tivemos um crescimento bom em 2014 e 2015, o primeiro mês foi ótimo. O senhor tem números? Tenho, acompanho tudo isso. Fevereiro está sendo um mês bom, foi um mês bom. Então o setor melhorou, como melhorou o setor cerâmico, nas mesmas condições, o setor se revigorou. Claro que o setor, por exemplo, metal mecânico está pagando o preço da atividade menor nessa área. É diferente isso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde o petróleo é muito forte, em Santos também, o petróleo baixou o preço, as condições, essa crise toda da Petrobras. O problema de Minas, por exemplo, onde, na verdade, a atividade de minério, as commodities, caíram os preços. Nós temos também uma safra cheia e nós tivemos uma atividade turística intensa e forte no início de 2015, o que ameniza um pouco. Então são circunstâncias conjunturais da economia catarinense que nos ajudam a enfrentar. Claro que o governo está tentando fazer a sua parte. De qualquer forma, 2015, a projeção é para um ano complicado do ponto de vista econômico, né, governador? Que medidas o senhor já adotou e está adotando ou pretende adotar ainda para esse momento complicado, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, o consumo de energia elétrica no mês de fevereiro, na indústria, em relação a fevereiro de 2014, foi 7% menor. Mesmo com todo esse movimento turístico que teve aqui. No residencial subiu um pouquinho, mas a indústria, que é o motor, ela está desativando, ela está perdendo energia. Isso vai refletir na receita do setor público, das prefeituras, do governo federal, do governo estadual. Vai refletir na atividade econômica. Vai prejudicar as conquistas sociais que nós tivemos se nós não reagirmos. Então, não cabe a nós, do governo, nos prostrarmos diante da crise, nos desanimarmos. Então, o que a gente está fazendo? Nós temos uma série de contratos internacionais, com o BID, por exemplo, nós estamos acelerando, botando mais dinheiro em circulação e tentando animar alguns setores, fazendo reuniões, avaliando, né, para que a gente tenha, o catarinense sofra menos com essa crise. Porque se você olhar o aumento do dólar, a questão do ajuste fiscal, o aumento da taxa de juros, tudo isso são elementos que vão de forma clara a questão econômica e a atividade. Agora, então, dentro do que o Fabiano colocou, governador, não é no recessivo, no plano nacional.
Santa Catarina sempre teve desempenho na receita acentuado. Nesse mês de fevereiro deve fechar aí nos 5%, ou seja, abaixo da inflação. Quer dizer, é um número que não preocupa, e até que ponto isso não torna mais necessário a sua determinação de fazer ajustes, cortes? Não tem outra saída. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. A gente está contendo, através de um fluxo de caixa, analisando contrato por contrato, necessidade, quantidade. O próprio governador está cuidando disso pessoalmente? Eu estou cuidando pessoalmente. Nenhum fluxo é aprovado sem ter a minha assinatura. O senhor já sentiu alguma evolução, inclusive, da questão de recursos? Com certeza, nós melhoramos bastante e nós precisamos melhorar muito para que as pessoas não sofram as consequências da crise. Mas está tendo cobrança do colegiado em cima disso? Está tendo um certo descontentamento da equipe, porque normalmente o que você fazia? Você faz um decreto e corta 20% de tudo, ou 10%, ou 5%, aí cada um faz o que quer. Nós não estamos fazendo assim, porque isso não funciona. Nós estamos pegando área por área, contrato por contrato, mas todos os contratos. Sabe quantos contratos o governo do estado tem em vigor? 11.200. 11 mil contratos. Nós estamos avaliando um por um. Está tudo na internet, está tudo informatizado. O que dá para enxugar? Já tem estimativa? Tem metas, né? Tem metas. Nós estamos trabalhando com 15%, mas não é uma coisa limiar. Tem algumas coisas que dá para fazer, corta 100%, né? E outras que você elimina esse processo. Isso representaria uma economia de quanto? O nosso custeio no ano passado foi alguma coisa em torno de 4,5 bilhões. Então nós estamos trabalhando com uns 60 milhões mês. É claro que a gente tem uma série de outras ações financeiras, nós temos então a gente está pronto para trabalhar com um crescimento bem menor do que nós tivemos nos outros anos e manter a normalidade dos nossos serviços, dos nossos compromissos. Porque esse 5% de crescimento em fevereiro é uma perda de arrecadação de quase 100 milhões, não é? O governo do estado, mantida a situação existente, tudo que for abaixo de 10 exige um esforço para você compensar. O estado, nós temos um déficit de previdência pública, a previdência do governo do estado consome 250 milhões de reais de déficit por mês. Então, se você observar os números, a gente tem que mexer onde é possível mexer. Mas nós já estamos fazendo isso já há 2, 3 anos, a gente trabalhou. Se você olhar, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul sacou 5 bilhões de reais de depósitos judiciais, que ele não é parte. Então, se eu e você temos uma demanda judicial e nós depositamos o dinheiro em juízo, é esse dinheiro que foi sacado. Dinheiro de terceiros, que ele vai ter que repor. Então, é uma emissão de moeda. E sacou mais 2 bilhões de reais da fundação da empresa de energia elétrica, tipo a Celos aqui da Celesc, para poder fazer frente aos seus compromissos, isso no ano passado. O governo do Paraná está vivendo a mesma situação, só para falar dos vizinhos. Nós não sacamos e não vamos sacar dinheiro de ninguém, nós vamos cumprir nossos compromissos. Agora, vai exigir um esforço muito grande e para isso a gente está trabalhando e conscientizando todos os companheiros e o fluxo só é aprovado dentro dessa condição. Agora, o governador já falou em alguns cortes, como, por exemplo, licença-prêmio. Sim. Isso não pode gerar uma reação do funcionalismo acontecer aqui em Santa Catarina, o que está ocorrendo no Paraná? Isso pode acontecer, porque na verdade ninguém quer perder, eu não sei se a palavra é direito ou é privilégio, mas a verdade é que isso foi concedido. Agora, o nosso princípio ele é bem equilibrado, nós não queremos tirar a licença-prêmio de quem tem, de quem já ganhou, nós queremos tirar daqui para frente. E veja bem, é uma atitude que não beneficia o meu governo, porque a licença-prêmio é de 5 em 5 anos, né? E o meu governo termina antes de 5 anos. Eu estou tentando fazer alguma coisa em relação ao Estado, né? A questão da Previdência, ela não vai ter nenhum efeito nos próximos 4 anos, ela terá efeito mais na frente. Eu estou fazendo esse encaminhamento. Então tem que achar a hora certa para que essa discussão seja feita não sob pressão e desapaixonadamente. A verdade é o seguinte, se nós não mexermos na Previdência, os funcionários que estão aposentados do governo do Estado, de todos os governos do Brasil, do governo federal, vai quebrar. Então é uma questão de você tomar providência e fazer isso antes. Eu me lembro, quando era prefeito de Lages, eu reuni todos os funcionários e fiz uma apresentação muito clara, dizendo, ó, a situação é esta. Se vocês concordarem, a cada um que aumentar dos servidores, nós aumentamos 2. O prazo vocês decidem, e vocês não vão acreditar. Mas todo mundo, por consenso, aprovou. E o Instituto do município hoje é um instituto equilibrado. Eu não vou impor aos servidores públicos, vou dizer, olha, ou faz isso, ou vai quebrar. Né? Que pé está essa negociação, governador? Nós vamos levar a todos os funcionários, nós vamos apresentar os números, a dificuldade e o que precisa ser feito. Quando? A partir de março. Nós temos os números, nós já terminamos o nosso estudo e a gente propõe essa sociedade. Nós já fizemos algumas medidas importantes. Em várias empresas nós fizemos um plano de demissão incentivada, já aplicamos no ano passado e neste ano já começa a ter uma curva descendente. Então ali nós vamos ter um refresco financeiro significativo.
Saiu da EPAG, saiu da CIASC, são vários os órgãos e isso vai continuar. Nós vamos fazer um plano de compactação de órgãos para reduzir despesas e fazer então não vai nenhum projeto à Assembleia antes dessa discussão prévia? Não, essa discussão prévia é em relação à Previdência. Tem alguns projetos que dependem só da gente, por exemplo, fundir a GESC e a GESAN, CODESC e essa parceria. É uma questão de economia que eu não acredito que alguém seja contra, não ser os próprios que trabalham nessas áreas. Enviou os projetos antes que o Não, nós estamos concluindo cortes isso. Os comissionados? Os cortes, não, na verdade, os cortes eu já fiz, porque eu não preenchi. São quantas vagas que deixaram de ser preenchidas? Tem mais de 500 e nós estamos estudando uma questão de gratificação no magistério também, que dá mais de 1000 e poucos, né? E a ideia é mandar isso tudo num projeto para a Assembleia? Não, a ideia é ir fatiando isso. Aos poucos? É aos poucos, porque é uma reforma de Estado, não é uma reforma de governo, né? Então, porque se você manda num pacote, você junta todo mundo que é contra. Agora, a base aliada, ninguém quer discutir isso. A base aliada, né, Fabiano, está meio que... Está no desconforto, né? Reagindo, não quer... Não tem que isso possa prejudicar na Assembleia. Ninguém quer tomar posição para ser vaiado, para ser desgastado, né? Claro, todo mundo diz, bom, mas tem que fazer isso? Tem que fazer. A sua disposição continua inabalável. Exatamente igual. Você já conversou com os deputados, com os líderes? Já, eu tenho explicado a situação, mas eu volto a dizer, ela seria uma situação complicada, ele está fazendo isso porque tem que honrar seus compromissos. Não, eu estou fazendo medidas que vão ter efeito daqui a 5 anos. Ou a gente faz isso agora, ou não tem mais jeito. Olha, o Wilson Klein-Luming, por exemplo, tomou uma série de medidas importantes e isso fez com que Santa Catarina fosse um estado mais equilibrado. Ele foi vaiado, ele foi injustiçado, ele foi incompreendido, mas nós devemos muito às coisas que foram feitas naquela época. Por exemplo, nos triênios ele limitou um valor máximo. Se não tivesse feito aquilo, a nossa folha hoje era muito mais cara. E vamos ser sinceros, teria estourado. Então, em alguns momentos você tem que ter a coragem. Bom, o que pode ocorrer? A Assembleia rejeitar. Aí é uma questão de consciência de cada um, de avaliação de cada um. Eu não estou fazendo isso para salvar o caixa do governo, não. A proposta é arrumar o governo para os próximos 30, 50 anos. Dentro desse contexto, governador e Prisco, teve um fato essa semana que chamou a atenção, que um deputado do PMDB convidou o secretário de Educação para dar explicações acerca da medida provisória. Há uma crise? Há uma dificuldade com o PMDB? Não, nós não temos nenhuma dificuldade de explicar as nossas decisões, os nossos encaminhamentos. Para nós é um privilégio, porque a gente vai lá e esclarece, né? Não é uma convocação que nos intimida, não. Quem tiver dúvida, seja quem for, nós estamos prontos para colocar o nosso ponto de vista, né? A verdade é o seguinte, em algum momento se deram aos ACTs, né, todos os privilégios e os benefícios de quem é efetivo, inclusive a acumulação de tempo de serviço, que é um absurdo, ACT temporário. Isso é ilegal, né? A primeira questão é essa, se a pessoa é ACT, é temporária. E como temporária, ela tem uma legislação própria. Então nós estamos corrigindo isso. Por outro lado, com o piso dos professores, e o piso dos professores é uma coisa que num primeiro momento empolgou, mas agora ele virou um problema. Porque você subiu a base, o que é justo, ninguém está contra, mas evidentemente nós saiu de 1,5 bilhão para 3 bilhões a folha e nós fomos para o limite prudencial, quem cumpriu o dever. O que acontece? Quem está em cima, que tem cursos qualificados e que deveria ter um salário maior, achatou. Então o que você precisa fazer agora? Você precisa fazer o jogo inverso. O pessoal do piso agora dá uma segurada e o pessoal que está na outra ponta, precisa receber o benefício. Dinheiro novo não tem, então você tem que deslocar fazendo medidas administrativas que coloquem isso. Então é exatamente esse o movimento, e é um movimento justo, né, e que precisa ser feito. Então, por exemplo, no piso dos professores não está incluído a regência de classe. A regência de classe, a Justiça universalizou quem está em aula, quem não está em aula, quem está de férias, quem está de licença-prêmio, quem está de licença de saúde, todo mundo recebe. Então não é mais uma regência de classe. Na verdade é um salário. Então nós queremos incorporar isso. Aí o piso sobe. O que a gente vai fazer com esse dinheiro aqui? A gente passa para outra ponta e dá um incentivo novo para quem estiver em sala de aula. Porque é um negócio maluco. A gente contrata um professor e incentiva ele para sair da sala de aula. E aí tu contrata a CT para a sala de aula, então não tem sentido. Então o que a gente quer fazer? A gente quer criar um mecanismo que realmente incentive aquele professor que está na sala de aula, criando uma nova regência de classe. Então a gente está disposto a colocar mais dinheiro, mas nós precisamos melhorar a educação. Então o nosso movimento está correto. Se ele vai ter a compreensão ou não, eu não sei, mas eu falo com muitos professores que compreendem. Na verdade, ninguém quer enfrentar a impopularidade daqueles que não compreendem. Mas esse é o processo natural da democracia, a gente tem que conversar.
Agora, impopularidade. Hoje a presidente Dilma enfrenta uma situação delicada. No próximo dia 15 vamos ter uma manifestação nacional fora Dilma. Como é que o governador aprecia essa situação toda? O senhor tem conversado com o presidente, tem trocado informações a respeito? Eu tive esses dias em Brasília, conversei longamente com ela. Eu tenho uma amizade com ela e a gente troca muitas informações, sempre não é partidária, sempre no sentido de ajudar Santa Catarina, as obras aqui, as ações aqui, e sempre tive dela o maior respaldo. A impopularidade é uma coisa que às vezes você tem e às vezes você não tem. Você não pode perder a credibilidade. Esse fenômeno não diz respeito apenas à presidente Dilma, que eu reconheço que há no momento da sociedade. Por que os caminhoneiros, por exemplo, não percorreram o caminho natural que seria através dos líderes sindicais, das instituições sindicais? Porque eles também estão impopulares. Então não é só o político que está impopular. A perda de credibilidade é de todos os segmentos. E a sociedade resolveu, como foi o movimento de junho de 2013, e vai ser esse agora, e vão ser outros, ela resolveu mostrar que ela está insatisfeita. Isso é uma coisa natural e positiva, né? Quer dizer, se está insatisfeito, a gente precisa perceber o que está insatisfeito e como. O risco é que isso vire uma anarquia e que isso prejudique a sociedade, até no direito de ir e vir, como é o caso. Então, a gente precisa agora ter muito diálogo, muito respeito, muito equilíbrio, muito bom senso, muita vontade de acertar, muita transparência para que a gente possa superar essas dificuldades. O problema é o seguinte: a classe política como um todo está desgastada, em muitos casos desmoralizada até. Isso é uma coisa muito complicada. Agora, governador, não tem a preocupação da sua parte de que essa situação de instabilidade política possa dificultar a liberação, a transferência dos recursos federais? O senhor falou ali em 10 bilhões para Santa Catarina, que é um compromisso da presidente com o governador e com o Estado. A nossa situação é assim, uma parte dos recursos são financiamentos internacionais do BID e da Comissão Andina de Fomento. Esses recursos não sofrem nenhuma consequência da política interna do Brasil. O nosso contrato com o Banco do Brasil captou esses recursos e disponibilizou. Então não tem nada a ver com o Tesouro. Então é um Mas contrato. Os recursos têm sido transferidos? Tem sido, não tivemos nenhuma dificuldade até agora. O BNDES é a mesma coisa. Nos recursos do orçamento, nós temos o maior volume das obras de defesa civil. Então eu tive já com o ministro, a presidenta telefonou para ele e os recursos de janeiro, de fevereiro foram liberados sem nenhum problema. Os cortes do ministro Levi não estão alcançando então Santa Catarina? Não, porque são modelos diferentes, né? Então, o que nós não recebemos ainda? Como no governo federal, o Congresso não aprovou o orçamento até agora, final de fevereiro, então o que acontece? Esses recursos do orçamento, Lei Candir, recursos de exportação, eles não vieram e dependem da aprovação do orçamento. É um volume que nós temos para receber. A saúde o passivo está normalizando, ela não está corrigindo, é um problema grave para a gente, mas é um momento difícil que todo mundo tem que se ajudar. Olha, incendiário vão aparecer muitos e vão ser aplaudidos, e faz parte desse momento. As pessoas de bom senso muitas vezes não vão querer, não serão ouvidos. As pessoas de bom senso às vezes vão ser taxadas como pessoas que não têm coragem, mas o Brasil precisa de um choque de bom senso, sob pena de a quem interessa que as coisas entrem num conflito tão pesado e que cria até uma crise de institucionalidade. Eu não estou dizendo que a verdade não tenha que aparecer e prevalecer. Eu não estou dizendo que mudanças importantes não precisam ser feitas. Eu quero fazê-las e estou disposto a isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina. Mas eu faço um apelo a todo mundo, da imprensa, das instituições, a todo cidadão, que a gente procure agir com bom senso. Há uma dose assim eu percebo, conversando com as pessoas, de irritação muito elevada. Eu acho que o momento é difícil e nós temos que ter realmente essa capacidade de, com a nossa fé, com o nosso trabalho, com a nossa vontade, fazer o Brasil mais forte e melhor. Agora, politicamente, governador, a presidente Dilma vem encontrando dificuldades na convivência com o PMDB. Raimundo Colombo também, em Santa Catarina? Não, se me permite, foi deflagrado um processo, pelo menos as informações circulam, já avisando 2018, inclusive com o nome do vice-governador que acabou de assumir agora. O senhor acha que está muito assodado esse processo, que no momento não seria adequado? Mas isso é natural no processo político. Aconteceu comigo, quando terminou a minha eleição do Senado, já me lançaram no outro dia. Quando eu fui candidato a prefeito, já me lançaram para outra coisa. É da tradição brasileira, né? E vão se colocando novos nomes. Para mim é ruim, para quem está no governo, 2 meses de governo já tem, mas isso ninguém controla, né? E vai ser isso mesmo. E a convivência? A nossa convivência é boa, é normal.
O processo político brasileiro precisa de um choque de modernidade, né? Precisa de uma lei... Os PMDBistas estão pressionando por cargos. Olha, só se estão pressionando o Serpa, porque eu não tenho... Não está chegando, governador. Se você olhar, Prisco e Fabiano, vocês vão ver uma coisa. O nosso governo é talvez o governo mais técnico da história de Santa Catarina. Pode olhar. Nós estamos falando agora há pouco da junta comercial, a gente não estava tendo um nível de eficiência necessário, a gente botou o melhor técnico do governo. A Secretaria de Segurança Pública é um técnico, mas toda a equipe é técnica. A Secretaria de Educação, o secretário, ele por circunstância tinha se filiado ao PSDB, mas é um grande técnico da educação. Eu não quis saber qual é o partido que ele estava afiliado, eu preciso dele, ele fica aqui onde ele está. Não é? E pode olhar, a característica do governo é basicamente nesse sentido. Não que ser político seja defeito, eu acho que é uma virtude. É mais fácil ficar acomodado metendo pau, né? É mais difícil se expor. Mas, na verdade, a nossa ideia é que o governo seja técnico, mas seja eficiente, e que a sociedade aprove o governo. Esse é o maior patrimônio político. Hoje, o patrimônio da sigla partidária, ele cada vez tem menos importância. E a tua história, o teu desempenho, o teu compromisso, as tuas atitudes têm cada vez mais relevância e importância. Então é importante que cada um entenda isso. Esse jogo de alianças políticas, eles são uma deturpação do processo político. Eu acho que a primeira grande reforma do Brasil tinha e terá que ser a reforma política. Sem ela, esse processo vai ser cada vez pior. Porque, vamos ser sinceros, nós estamos convivendo com escândalos e com prejuízos há muitos anos. Já houve alternância de poder, já trocou pessoas com personalidade mais dócil, mais dura, mais de diálogo, outras sem diálogo. Isso nós só andamos para trás. Então não é um problema de pessoas ou de partidos, é um problema do modelo. Agora, governador, o senhor vai gerir o Estado, considerando o aspecto político, sinalizando lá para frente uma nova aliança com o PMDB ou eventualmente com o PSDB e o PP na outra extremidade? Nós temos uma aliança política que foi vitoriosa nas últimas eleições, desde 2006, né? Dois com, assim, com nós entramos em 2006, 2006, né? E o meu desejo é que ela continue. Agora, eu também tenho recebido apoios para a governabilidade, por exemplo, o PP foi muito correto comigo nos dois. Você está mantendo uma boa convivência, então, com os progressistas e o PSDB também? Eu não sei qual vai ser o cenário em 2018. Depende também de 2016, né? Depende. Sempre a eleição municipal ela tem um impacto muito grande, porque às vezes você quebra a confiança. Eu, por exemplo, na eleição passada municipal, fiz uma coisa que é muito duro. Eu não fui na campanha, não participei. Então você imagina que eu realmente não queria desarrumar o contexto e fica muito difícil para a gente. Você veja, tem um município onde o prefeito é do PMDB ou do PP, ou não sei quem lá, e pediu voto para mim, me ajudou. Agora eu vou 2 anos depois lá no mesmo município subir num palanque e dizer, não, ele não presta, quem presta é o outro. Eu nunca jamais diria isso, mas só o fato de eu estar pedindo voto para outro, sendo que aquele me ajudou e naquele momento como é que fica isso, né? Essas coisas, para quem tem vergonha na cara, é muito difícil. É complicado. Falar em vergonha na cara, essa decisão da mesa diretora da Câmara foi uma provocação, um deboche, né, governador? Eu estava lendo esses dias a questão do Império, né? Estava vendo o negócio do baile fiscal lá da época do Império, naquela ilha do Rio de Janeiro, os caras caiu logo depois do governo, né? Parece que nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas não percebem a irritação da sociedade. Falta de sensibilidade. Meu Deus, isso aí é totalmente inadequado, né? É uma atitude absurda, né? É um negócio incompreensível que alguém do bem, equilibrado, com bom senso, aprove um negócio desse. É uma coisa insana. Mas tem muitas outras coisas iguais a essas que estão sendo feitas todos os dias aí, né? Qual vai ser a grande marca do governo do segundo mandato Raimundo Colombo? A da realização. Esses investimentos que nós estamos fazendo, eles serão investimentos que vão preparar Santa Catarina para o futuro em áreas essenciais, saneamento, energia, educação, né? Saúde, infraestrutura, mobilidade. 10 bilhões de reais em investimentos são recursos muito significativos, né? E eu tenho certeza que nós vamos continuar crescendo. Se você perguntar qual é o número que você gosta de destacar no governo, qual é a ação que você gosta de mostrar, como se fosse a que me empolga é a geração de empregos. O fato de Santa Catarina ter o segundo melhor nível de emprego do mundo, só abaixo de Singapura, com menos de 3%,
Isso, para mim, é a maior bênção que um governante pode ter, porque a sociedade está útil, está dinâmica, está se realizando, por mais problema que esteja, o fato de você trabalhar, de você ter ocupação, de você se realizar, ou até se frustrar no trabalho, mas você ter com a dignidade do teu suor, o sustento da sua família, é a coisa mais essencial. Eu considero essa uma conquista importante. O senhor também é o governador que tem a marca de ser o que mais investiu na Polícia Militar, né, na contratação, e parece que está abrindo mais um concurso agora, né? Nós estamos fazendo um concurso para mais... São 5 mil homens no total já no seu Já incorporamos 5 mil policiais em todos os sistemas, policial civil, militar, bombeiro e IGP, e agora mais 658 nós vamos fazer outra. A gente não vai fazer concurso para a área burocrática. Aliás, hoje os funcionários administrativos de Santa Catarina são em menor número do que eram há 10 anos atrás. Agora, eu não considero despesa contratar professor, não considero despesa contratar policiais, porque é o que a sociedade quer, eu considero investimento. Embora a lei de responsabilidade fiscal me estabeleça um limite e me imponha o fato de não contratar. Mas eu vou nas ruas, eu vou nas cidades, o que as pessoas mais me pedem é isso. Então nós vamos contratar e o concurso está aberto para mais 658 vagas. Acho que as considerações finais, governador. Qual é a sua expectativa aí para... No semestre, na Assembleia, também tem algum projeto que o senhor vai se empenhar? Que o senhor, né? Tem, nós temos muitos projetos e são projetos de reforma administrativa, de modernização da máquina, de eficiência, e todos eles têm impacto, vai sofrer uma grande discussão, mas isso é positivo, não é negativo, não temos que ter medo, vamos continuar. E eu acho assim que é um semestre desafiador, tanto sob o ponto de vista de receita, quanto sob o ponto de vista institucional, porque a crise vai gerar muitos desconfortos, mas que bom que vocês estão iniciando um programa, que bom que vocês estão abrindo um canal com a sociedade, eu quero parabenizar. É exatamente isso que a sociedade espera e deseja de todos nós. É impressionante, o processo de organização social, você tem a mobilização como o primeiro passo, a organização como um passo essencial, né? Mas é a conscientização que dá o rumo, que dá realmente a alma da evolução de uma sociedade. E é exatamente esse o nível que você está na sociedade brasileira hoje. Você chega em qualquer pessoa, de qualquer segmento e de qualquer nível social, ele tem sua opinião, ele tem sua convicção e ele está lutando por ela. Isso é uma coisa revolucionária no nosso país. Então ter mais um canal com jornalistas balizados, consagrados, né, que vão abrir esse canal para a sociedade, é tudo de bom, até para nos criticar. Porque se eventualmente a gente precisar puxar a orelha, façam isso, porque é o que nos faz mais forte e melhores. Essa disposição que o governador apresenta sinaliza uma outra candidatura em 2018? O projeto político continua? Né? Ele puxa tudo para a política. Mas eu sou sincero, eu tenho 60 anos, né? Eu me considero ainda jovem com contribuição a dar. Acho que a sociedade catarinense investiu em mim, né? Durante tantas eleições, eu disputei 10 eleições. Se somar, se for positivo eu ser candidato ao Senado, eu acho que não tem saída para mim. Seria uma coisa covarde eu não ser. Agora, se na conjuntura você não tiver popularidade, você não tiver suporte, apoio... Não, para mim eu já fui, não gostei da experiência do Senado, acho que agora a situação da sociedade é outra. Então não é uma coisa relevante, não é uma ambição, mas seria o único espaço que eu poderia utilizar, são 2 vagas, mas também é assim, ó, se for bom para todos a gente vai, se tiver outra em melhores condições a gente apoia, não é uma coisa essencial para mim. Ok, governador, muito grato pela atenção, pela oportunidade e pela um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu, um abraço. Muito grato, governador. Sucesso aí, parabéns aí.